Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós vamos dar início com uma leitura de uma mensagem recebida aqui na casa. E essa mensagem nos diz: Meus irmãos em Cristo Jesus, paz seja convosco. Neste momento em que a atmosfera terrestre se enche de frequências mais elevadas, onde muitos pensamentos se recordam do nascimento divino, onde pensamentos buscam presentear-se, perdoarem-se, é o momento em que muitas caravanas espirituais trabalham com maior facilidade junto a tantos e tantos doentes da alma. E é nesses momentos que aqueles corações que já se tornaram mais solícitos, mais voltados ao serviço do bem, encontram a alegria da doação. Que nós também possamos trabalhar com mais profundidade. São belos os trabalhos onde se busca a fome, a miséria. Mas muitas vezes é ao nosso lado que as grandes dores estão afloradas, que as situações pretéritas estão à espera de soluções, que estão os trabalhos mais belos da caridade, perdão e misericórdia. Estender de abraços que falam mais do que palavras, acender a chama da fé na humanidade. Que seja Natal em vossos corações, em vossos lares, que possam se estender a todos, que essa chama possa ser cada vez mais alimentadas por todos aqueles que buscam ser humanos de qualidade. Ah, meus amados, quão lindo é este momento. Aproveitem de forma especial, que esse sentimento não somente aflore, mas que cresça, fortaleça e dê frutos daqui à eternidade. Que assim seja. E vamos então, para dar início às atividades desta tarde, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, rogando a sua presença entre nós, através dos benfeitores e, sobretudo, através dos nossos pensamentos elevados. Que o Senhor, Mestre, possa iluminar e intuir os nossos coordenadores desta tarde e que possamos sair daqui fortalecidos na fé, compreendendo a Tua mensagem e buscando vivenciar o que realmente somos, a bondade, o amor, em Teu nome. Assim seja. Então, para dar início, nós vamos convidar primeiro o Francisco, que vai fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, e em seguida o Hélio vai fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Vou tirar isso aqui. Tá cheio. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Na tarde de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. E nós estamos ainda na segunda parte, né, do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o item que nós estamos tratando é a respeito do anjo guardião. Então, dando continuidade aqui às questões do Livro dos Espíritos, nós vamos ler a questão 498. Então, Kardec faz o seguinte questionamento: será por não poder lutar
contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida. Então, se o espírito protetor quisesse intervir na ação dos espíritos maléficos, ele poderia, para evitar que o seu protegido se transviasse na vida? Essa é a pergunta. Então, Kardec, os espíritos superiores respondem: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, porém, que quase nunca são atendidos. Então, a resposta dos espíritos superiores é muito interessante. Não é porque eles não possam interferir nessa ação dos espíritos malévolos, né, que tentam nos arrastar para o mal, mas é porque eles não querem. E eles não querem por quê? Porque nós, ao passarmos por determinadas provas, por determinadas experiências, nós saímos melhores daquelas experiências, daqueles desafios. Então, eles não interferem exatamente por isso, porque nós precisamos dessa experiência, né? Nós precisamos aprender. Então, eles não vão interferir, né? Porque eles sabem que daquela luta ali, né, daquele embate, né, nós vamos sair melhores. Então, eles não impedem que isso aconteça conosco. Mas eles continuam nos assistindo, tentando nos intuir, trazendo para nós boas ideias, né, bons pensamentos, bons sentimentos, mas eles nos dizem que geralmente nós não ouvimos. Apesar desse esforço deles, dos nossos anjos da guarda, poucas vezes nós ouvimos esses conselhos. Então nós temos essa liberdade de ouvir ou não, de aceitar. Muitas vezes nós temos uma intuição, né? A gente não vai por aquele caminho, não faz isso. Mas geralmente a gente ouve aquilo e a gente fica em dúvida: será que eu faço isso ou não? E às vezes a gente não ouve e quando dá errado a gente pensa: não, eu pensei em fazer daquele jeito, mas eu não fiz. E aí deu errado. Então o nosso anjo guardião, ele tenta, né, nos desviar, né, dos caminhos que às vezes a gente traça para nós. Caminhos difíceis esse, que muitas vezes nós vamos nos arrepender depois, mas, como eles estão dizendo, geralmente a gente não os escuta. E aí depois tem as consequências daquilo que nós fazemos, né? Mas a resposta continua. Ele nos diz assim: a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então a fraqueza, a nossa fraqueza moral, todos nós as temos em determinados pontos, né? Quando nós fazemos uma autoavaliação a respeito do nosso comportamento, das nossas condutas, buscando nos autoconhecer, a gente identifica várias fraquezas, tanto no campo moral quanto no campo físico. E é isso que permite a influência dos maus espíritos sobre nós. Os descuidos que às vezes a gente tem em ficar desatento às coisas do dia a dia, às coisas da vida, que é muito comum.
em nossos hábitos. E aí, meus irmãos, tem uma passagem, né, de um livro que nós lemos aqui na Casa Espírita há algum tempo atrás, muito interessante. O livro Aconteceu na Casa Espírita. Nessa história, existe uma facção espiritual negativa, e essa facção está tentando desarticular os trabalhos de uma casa espírita. E ali, os espíritos inferiores estão tentando influenciar os trabalhadores espíritas daquela casa. Porque aquela casa, segundo o chefe daquela organização, tem trazido muito prejuízo para eles. Então eles tentam invadir. E aí o chefe diz que eles precisam tomar cuidado para invadir aquela casa espírita. E aí ele fala um negócio muito interessante para os seus asseclas. E ele diz o seguinte, eu vou ler porque ele é muito interessante. E ele fala assim: engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativas, retirando os anjinhos do caminho do bem. Ele ainda usa algo pejorativo aqui, hein? Retirando os anjinhos do caminho do bem. E aí ele continua: eles é que, de tempos em tempos, abrem brechas, nós apenas aproveitamos os deslizes e os descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. Essa advertência é muito importante. Somos nós que abrimos, de tempos em tempos nós nos descuidamos. Às vezes a gente está vigilante em determinada época, né? Mas de tempos em tempos a gente passa a não acreditar mais nessa influenciação, a gente se habituou, se acostumou, a gente está aqui na casa espírita, todo mundo recebendo assistência espiritual, e a gente se descuida da vigilância, da oração. Porém, esses espíritos trabalham constantemente com o intuito de nos influenciar negativamente. Não significa que nós vamos estar obsidiados, mas nós podemos estar sobre uma pressão, sobre uma influência espiritual negativa, como eles falam. Então nós precisamos o tempo todo estar atentos e vigilantes em tudo aquilo que nós fazemos na vida. E aí ele continua, né, falando também do orgulho. Nós não vamos nem nos alongar aqui sobre o orgulho, que a gente sabe que todos nós temos um pouco dessa imperfeição no nosso caráter, né? Todos nós somos orgulhosos, em algum ponto. Por mais que a gente, às vezes, não admita, né, todos nós. Tanto é que o orgulho e o egoísmo, como nos diz o Evangelho, são as chagas da humanidade. Todos nós as temos. Por essa razão, nós precisamos trabalhar constantemente essas deficiências que nós trazemos no nosso caráter, nós trazemos na nossa vida. Então, é nós que permitimos ser influenciados, porque nós não opomos resistência a essas influências. Então a espiritualidade vem nos avisar, né, que nós precisamos estar atentos, vigilantes a todo momento, principalmente no final do ano, né, nas festas que se aproximam no final do ano. A gente precisa estar atento, vigilante, né, no carnaval e em outros momentos da nossa vida, né? É muito importante, principalmente nós espíritas, que às vezes passamos o ano todo na casa espírita rezando, e às vezes no final do ano a gente descuida, né, e exagera em algumas coisas. E aí, na questão 499, ele continua: o espírito protetor está constantemente ao lado do seu protegido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista. Então, será que o espírito protetor, o nosso anjo guardião,
o nosso guia espiritual, ele está constantemente colado em nós. Não existe nenhum momento em que ele se afasta, né? Não é que ele está nos abandonando, mas é que ele se afasta. Será que existe isso? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: há circunstâncias em que não é necessário que o espírito protetor esteja junto do protegido. Então, tem momento, né, que não precisa que o seu anjo da guarda esteja junto com você, né? Então, por exemplo, você chega aqui na casa espírita. Então, aqui a espiritualidade da casa, quando nós adentramos aqui, nós recebemos logo uma assistência espiritual ao adentrar aqui na casa. Então, os espíritos protetores estão aqui por toda parte. Os trabalhadores da casa espírita, nos assistindo, nos orientando. No momento do passe, a gente recebe aquela descarga energética positiva. Então, o nosso anjo da guarda não precisa adentrar aqui e ficar aqui junto da gente, porque nós estamos num ambiente salutar. E aqui a gente vem com bons pensamentos, né? Com boas ideias, com bons sentimentos. Então, não precisa ele estar aqui conosco. E em outros momentos também, nós estamos na distribuição, fazendo a caridade, então ele não precisa estar ali conosco, né? Então existem esses momentos na nossa vida e vários outros em que ele não precisa estar ali colado com a gente. Questão número 500. Momentos haverá em que o espírito deixa de precisar de então por diante do seu protetor. Será que há momento em nossa vida que nós deixamos de precisar dessa assistência do nosso espírito protetor? E a espiritualidade responde: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se por si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na terra. Então, nós que estamos aqui encarnados, não vamos chegar em um momento em que nós não vamos, eu posso caminhar sozinho, não vou precisar mais dessa proteção espiritual. Por quê? Porque os nossos espíritos protetores, eles já estão mais avançados, já passaram por essas experiências, então eles sabem, né, daquilo que nós precisamos, e eles vêm nos ajudar a avançar nesse caminho do bem, né? Questão 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Por que os espíritos não se mostram claramente para nós? Por que eles fazem essa assistência sempre ocultos, né? Para que a gente não saiba que a gente está sendo assistido? E a espiritualidade nos responde: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, se a gente soubesse o tempo todo, se tudo que a gente fosse fazer, a gente pedisse a opinião do nosso anjo da guarda, fala, vou por aí, vai por ali, eu posso fazer isso nesse momento, eu não posso fazer, a gente não adquiria essa experiência própria. Porque nós precisamos dessa experiência para a nossa vivência. Nós precisamos desse aprendizado, né? Então, por essa razão, é nós que precisamos estar atentos, fazendo determinadas tarefas que cabem a nós. Eles fazem a parte deles, nos dando boas ideias, mas nós temos que praticar a nossa parte, nós não podemos esquecer disso. Eles não vão fazer por nós o que é nosso dever. E aí ele continua: para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem
a quem não consentem que ande sozinha. Então ele faz aqui essa comparação com a criança, né? Que muitas vezes a mãe não permite que ele ande sozinho. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, você vê um exemplo simples. No início, para uma criança aprender a atravessar a rua, a mãe pega na mão dele, leva, fala para ele, olhe dos lados, vê se vem algum carro, vê se vem bicicleta, vê se vem uma moto. Ao olhar os dois lados, não vem nenhum carro, ele atravessa. Então a mãe vai ensinando ali ele fazer essa atividade já, para ele aprender. Então com o tempo ele não precisa mais, né, que a mãe o ensine, ele já aprendeu. Então ele já faz sozinho. Então os espíritos também, né, utilizando esse exemplo, também eles agem dessa maneira. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e, de tempos em tempos, lhe brada, advertindo do perigo. Então, meus irmãos, essa assistência deles, muitas vezes, ela não é assim visível, né? A gente não vê, porque senão a gente se acomoda muito facilmente, né? Todos nós temos essa facilidade. Se alguém vai fazer por nós, por que eu vou fazer? Né? Então, baseado nisso, os espíritos, nossos irmãos, eles nos auxiliam, mas eles sempre ficam ocultos. Por quê? Porque os bons espíritos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. É nós que temos a liberdade de fazer, de escolher aquilo que nós queremos para nós, de andar por um caminho ou por outro. E assim, nós encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos. E assim seja. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco, nos tranquilizando, nos aliviando, ajudando a serenar os nossos pensamentos, para que possamos passar agora para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos continuar o capítulo 6. O Francisco, semana passada, chegou a falar sobre o Consolador Prometido, brevemente. Hoje, vamos retomar o Consolador Prometido, fazer um estudo um pouco mais aprofundado, se assim possamos dizer, e depois falar um pouco sobre a instrução dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. E aqui nós vamos já começar com uma seguinte pergunta: quem foi o Espírito da Verdade? Ou melhor, quem é o Espírito da Verdade? E então, meus irmãos, vamos retomar lá atrás no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e versículo 26. Jesus disse: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quando a vós conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar
de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Jesus foi quem disse isso há 2022 anos atrás. Jesus fez uma promessa para nós. Em seu imenso amor para conosco, ele nos prometeu que voltaria, que traria, pediria ao Pai que mandasse alguém, ou melhor, alguma coisa que permanecesse conosco eternamente. Esse algo é o Consolador prometido. Aí eu pergunto para vocês, quem é ou o que é o Consolador prometido? Alguém já parou para pensar? O que seria esse Consolador prometido? Esse Santo Espírito que permaneceria conosco por toda a eternidade. Seria alguém que reencarnaria novamente e nos conduziria, assim como Jesus já fez há 2022 anos atrás? Permanecer eternamente em carne e osso, eu acho difícil. O que poderia ser? Estamos hoje aqui estudando esse Consolador prometido. Estamos aqui hoje, mais uma hora no domingo, lendo mais um pouco dos ensinamentos que esse Consolador prometido veio nos trazer. Este Consolador prometido, que foi a promessa do nosso irmão Jesus, que estaria conosco por toda a eternidade, estamos estudando dia após dia. Estamos tentando cada vez mais assimilar essas ideias, entendê-las e, mais importante do que entender, praticar. Porque o ensinamento compreendido e entendido, mas inerte, é um ensinamento perdido. Mas o ensinamento compreendido, entendido e praticado, esse gera frutos. E é isso que o nosso irmão Jesus, em sua promessa, espera de nós. Que ao rogar ao Pai, pedindo que envie um Consolador para que fique conosco ao longo da eternidade, que nós humildemente aceitamos, estudamos e começamos a praticar. Porque as verdades que Jesus já trouxe, as verdades que, mais do que ele ensinou, ele nos deu o exemplo, essas verdades estão aqui no Consolador prometido. Essas verdades vão hoje nos ajudar a compreender as vicissitudes que passamos, o sofrimento que nos acomete, que chega até nós. Quem aqui nunca passou por dificuldade? Todos encarnados passam. Mas o Consolador prometido nos ensina, nos mostra que essas dificuldades que estamos passando, elas não são em vão. Elas não são injustiças. Elas não são apenas misérias. Elas são ensinamentos, quando bem recebidas. O Evangelho traz o bem e o mal sofrer. Evangelho este que está nas obras do Consolador prometido. Quando nos debruçamos sobre o Espiritismo, que é o Consolador prometido, nós, aos poucos, compreendemos as verdades que Jesus já trouxe, mas ainda, de alguma forma, por parábolas, nós não conseguimos compreendê-las 100%. O Consolador prometido, este tira o véu de toda e qualquer ambiguidade, se é que podemos dizer assim, do entendimento dos ensinamentos do Cristo.
algumas passagens que talvez tenham se perdido ao longo desses 2022 anos, o Espiritismo vem trazer, como diria algumas pessoas mais antigas, preto no branco. Vem nos mostrar certinho quais são as nossas condutas para que possamos evoluir e galgar de volta ao amor do Pai, reencontrar e comungar dos pensamentos divinos. Eu separamos algumas passagenzinhas que Kardec nos traz no item 4, para que possamos refletir um pouco melhor. Kardec diz: o Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que Cristo não disse, senão por parábolas. Eu achei muito interessante a parte em que ele fala: o Espírito de verdade preside a sua instituição. Sabemos que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ela foi presidida pelo Espírito da Verdade. Espírito de verdade, esse que já o conhecemos como Jesus Cristo. Quando ele nos diz, Kardec, que o Espírito de verdade preside a sua instituição, nós vemos que, como Jesus havia prometido, ele veio novamente, presidindo essa instituição, os espíritos amigos, espíritos de luz, na confecção, vamos colocar assim, do Espiritismo. Ele havia um apóstolo muito bem querido, como ele fala um pouco mais para frente, que estava aqui encarnado em seu trabalho com suas provas de poder, juntamente com o Espírito de verdade e todos os outros irmãos, trabalhar para a manutenção e a confecção do Consolador prometido. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o quão bonito é isso? Quanto amor existe no cumprimento desta promessa? Pedir ao Pai que mande um Consolador prometido, um Espírito, que vá permanecer conosco, trazer todos os ensinamentos para que fique conosco eternamente. Jesus sempre esteve ao nosso lado e ele permanece conosco. Muitos dos ensinamentos que ele nos deixou há tanto tempo atrás, muitos erros que às vezes a nós nos choca, que nós vemos em várias e várias doutrinas, vamos colocar assim, que se dizem doutrinas de Cristo, mas que muitas das vezes fere a caridade, falta com caridade. Ele mesmo diz, muitos desses equívocos e erros são senão por interpretações errôneas por parte dos homens. Mas, quando os Espíritos se juntam para trazer esses novos ensinamentos, esses ensinamentos reforçando, mostra o amor dele para conosco. O amor do Pai para conosco nos mostra que não estamos sozinhos. O Espiritismo é o Consolador prometido. Ele quem veio nos ajudar, ainda nos colocar no caminho certo, no caminho dos ensinamentos de Cristo. O Espiritismo, ele tem também o caráter de complementar algumas coisas que Jesus não chegou a dizer totalmente, claramente, mas sim por parábolas. Trazendo então para conosco
a fé raciocinada. Fé esta que, quando passado pelo crivo da lógica e da razão, compreendemos então de onde viemos e para onde vamos. Mais do que isso, também nos dá o caminho para sairmos de um ponto e irmos para o outro ponto. Fora da caridade não há salvação. Vamos ler isso mais para frente nos nossos estudos. O Espiritismo, ele nos dá o que chamaríamos de caminho das pedras. Eu costumo dizer que é como se fosse um tutorial de como viver. Para vivermos bem, para termos vida em abundância, como Jesus nos disse, sabendo que as dificuldades que nos chegam não são estas dificuldades arbitrárias, mas são provações, algumas vezes expiações, de um passado que cometemos erro, mas que não ficaremos eternamente queimando em agonia e sofrimento, porque o amor cobre uma multidão de pecados, e o Pai, Ele é soberanamente bom e justo. Ele nos dá as ferramentas necessárias para que nós encontramos, através de nossas escolhas, nossos esforços, sairmos dessas dificuldades. O Consolador Prometido tem essa tarefa de nos mostrar isso, de compreendermos os nossos sofrimentos, por que sofremos, e também de compreender o que nos espera. Essa doutrina, ela é mais uma das inúmeras exemplos que temos do amor do Pai. Ela traz para nós e coloca nas nossas mãos as ferramentas necessárias para construirmos nós e descobrirmos nós mesmos a luz que reina dentro de nós. A centelha divina que cada um de nós recebemos ao sermos criados pelo Pai. Essa doutrina nos empodera de forma a sermos nós os autores de da nossa própria caminhada, de forma seguindo e nos esforçando para domar em nós as nossas más tendências, alcançarmos um dia a perfeição. E então, sairmos da condição de consolados a consoladores também. Não no sentido do Espiritismo, mas no sentido de compreendermos que uma vez que queremos ser felizes, nós devemos então nos esforçar para colocar o nosso irmão feliz, pois temos essas condições. Deus utiliza do homem para ajudar o próprio homem. Uma vez que buscamos em nós nos tornarmos melhores, estarmos sempre pronto para melhorar em nós as nossas imperfeições, o Pai, reconhecendo os nossos esforços, coloca também em nosso caminho oportunidades de servirmos. Cabe a nós escolhermos essas oportunidades ou então não escolhermos. Mas as oportunidades sempre batem à nossa porta. Se estamos empenhados e inclinados a ajudar, teremos essa oportunidade. E aqui, nas oportunidades aceitas em sermos úteis uns para os outros, lembramos mais uma vez, fora da caridade não há salvação. O amor cobre uma multidão de pecados. O Consolador Prometido vem nos dizer tudo isso. Vem nos dar toda essa abertura para que nós possamos explorar, para que possamos desenvolver em nós a nossa moral, também o nosso intelecto. E então, unindo uma coisa na outra,
levitarmos até o amor do Pai. Como bem dissemos, é mais um exemplo dos inúmeros exemplos que temos do amor do Cristo e do amor do Pai para conosco. O Consolador prometido, ele nos institui a fé raciocinada e nos dá a base necessária para aguentarmos firmes as dificuldades. Não simplesmente para pensarmos, não, estou sofrendo aqui hoje porque ontem fiz alguém sofrer. Pode ser verdade, pode ser verdade. Não levemos ao pé da letra, hoje passo por isso porque ontem fiz alguém passar. Mas vamos nos apegar hoje. Estou passando tais dificuldades porque o Pai, soberanamente bom e justo, sabe que eu tenho condições para vencer esta dificuldade. Dentro do Espiritismo, sei que ao vencer esta dificuldade, estou engrandecendo o meu espírito, me tornando mais forte, mais sábio, dependendo da forma como recebo isso. Recebo essa dificuldade que me chega. E então, através da vitória desta prova, estou pronto para mais provas maiores, talvez mais difíceis, mas nunca maior do que os nossos ombros possam carregar. Estas dificuldades, elas nos tornam fortes, elas nos tornam mais sábios, elas nos permitem ensinar, ser exemplo. E que forma melhor de ensinar, seja desde as crianças até os mais velhos, se não pelo exemplo? O Espiritismo nos mostra tudo isso, e é esse o Consolador prometido. Desvenda inúmeros mistérios que talvez tenham ficado. Reforça inúmeros ensinamentos que já nos foram dados como exemplo por Jesus. E principalmente, nos conduz novamente ao seio do Pai, que mais tarde viremos a comungar de seus pensamentos. Assim como Francisco acabou de ler para nós, até o momento em que não precisaremos mais de um espírito protetor ao nosso lado, nas esferas superiores. Mas até lá, vamos fazendo o nosso papel e desenvolvendo e desempenhando o melhor que podemos hoje, continuando a estudar este Consolador prometido, tentando tornar cada vez mais intrínseco estes ensinamentos e fazendo de nossas ações orações constantes. E quem sabe, lá na frente, com certeza vamos, reencontraremos este irmão tão querido e juntos possamos continuar trabalhando. Separamos aqui, na parte do advento do Espírito da Verdade, de verdade, algumas instruções que Jesus, Espírito de Verdade, nos passa, que são muito bonitas. E achamos interessante, por bem, repassarmos elas. No item 5, Jesus diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha que interessante, os dois ensinamentos que Jesus diz: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, colocai em prática a caridade, e instruí-vos, para que melhor possam, e de forma mais ampla possam, colocar em prática essa caridade. A instrução
faz com que tenhamos soluções mais alternativas e consigamos ajudar cada vez melhor, de forma mais sintuosa, vamos colocar assim, uns aos outros. E amar é um dos maiores, ou se não o maior, lei divina que possamos encontrar. O amor nos une, nos fortalece. E uma pessoa que eu amo muito, uma vez disse para mim: meu filho, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Isso não é uma verdade? O amor é quem nos une, que nos mantém coeso. E uma vez que estamos unidos por este sentimento, não há nada que possa nos abater, desde que agimos única e exclusivamente pelo amor, pelo carinho, pelo respeito uns aos outros. Se tenho algum problema que me foge à solução, talvez aquele que me ama e que eu também amo, possa me ajudar com este problema. E assim sucessivamente. É uma corrente. Olha que incrível. É muito lindo tudo isso. Uma outra parte que reservamos e gostaríamos de ler é no item 6. Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam os seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Olha que lindo isso. Aqueles que carregam seus fardos e ainda assim assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Como já dissemos, cada um de nós aqui hoje tem o seu quinhão a ser carregado, tem as suas provações a serem vencidas e enfrentadas. Mas aqueles que, apesar de suportar bem as suas dores, ainda busca auxiliar e consolar a dor do próximo, estes são os meus bem-amados. Porque além de tudo, ainda buscam, dentro de todas as suas aflições, amar. Mais uma vez essa palavrinha, amor. Esse amor é tão difícil de definir porque ele engloba um espectro tão grande de possibilidades. É a caridade em ação. Existem tantas formas de fazermos a caridade, de ajudarmos uns aos outros. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir um pedido de socorro, talvez. No item 7, também uma passagem muito bonita. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Quando, dentro das nossas aflições, nós nos depararmos estarmos desesperados, não encontrarmos uma saída para este ou aquele problema, que possamos sempre lembrar, como o Francisco mesmo leu, que não estamos de forma alguma desamparados, que existem aqueles que olham por nós, que oram por nós e que estão conosco. Basta que, em meio ao desespero, façamos um pouco de silêncio dentro de nós mesmos, que tenhamos a humildade de abaixarmos a nossa frente, fecharmos nossos olhos e pedir humildemente, mas verdadeiramente: Senhor, eis-me aqui novamente, um filho seu, que hoje chora, não vê saída, mas sei que juntamente com meu Espírito protetor possamos encontrar uma saída. Sei que tenho a força suficiente para vencer cada batalha. Agradeçamos
as dificuldades que chegam e mantemos sempre a fé. Fé esta que jamais, com o nosso Consolador prometido, se abalará. Não estamos sozinhos, estamos sempre unidos por um amor. Às vezes aquele que nos ama não está aqui encarnado, mas está conosco. Tenhamos sempre a humildade de levarmos uma oração a estes que nos amam e seremos assistidos e consolados. Por último, no item 8, Jesus diz: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. Mais uma vez, caridade e humildade, devotamento e abnegação. Tenhamos sempre, meus irmãos, em mente aquele trabalhador que trabalha dia após dia, com afinco, com destreza, com amor e humilde, confiante de que lá em cima existem aqueles que olham por ele. Mais tarde a colheita deste será imensa. Sejamos sempre humildes e caridosos para com os nossos irmãos. Lembremos sempre, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E lembramos sempre também que o nosso Consolador prometido é a promessa de Jesus concretizada por amor a nós, por respeito e porque Ele nos aguarda um dia juntamente com Ele, na perfeição. Fiquemos em paz, meus irmãos, e que seguimos esse restinho de domingo com muito amor e muita paz. Meus irmãos, chegando ao final da nossa tarde, a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês, porque nós estamos encerrando o ano com mais uma campanha de Natal. No dia 30 de novembro, foram 50 famílias assistidas. Ontem, no assentamento, foram 200 famílias. Quem esteve lá foi uma festa linda, né? Na terça-feira, dia 20, nós vamos assistir 80 famílias nos bairros Joana d'Arc, Celebridade, e vão ser 60 famílias no assentamento Rio Abaixo. E a gente encerra esse ano, já começando o ano que vem, pedindo, né, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos. Um outro recadinho é que o nosso domingo não tem encerramento, não tem férias. Na semana que vem, domingo é dia 25 de dezembro, uma data linda, né? Estaremos aqui. E não tem, então domingo não tem férias, tá certo? E o recado mais importante hoje é que nós estamos encerrando o Bazar de Natal. Quem quiser aproveitar para descer lá, hoje as meninas estarão lá. E amanhã, segunda-feira, vai ser o último dia do nosso bazar. O Denner fala muito, né, que não são as peças que sobraram, por quê? Porque são peças lindas, então todas são lindas. Então as que vão ficando, geralmente a gente até acha bom, né, porque depois pode comprar. As trabalhadoras ficam de olho nas peças, né? E são peças lindas, toda a verba é revertida para os trabalhos da casa. Então depois quem quiser dar uma descidinha, está lá no salão embaixo. Então nós vamos convidar os passistas para o trabalho do passe. E vamos então, nesse instante, fechar os nossos olhos
elevar os nossos pensamentos, visualizando a Ti, Senhor Jesus, com as nossas mentes, com os nossos corações, imagem que nos emociona e que nos eleva sempre a alma, rogando a Ti e aos benfeitores espirituais aqui presentes, que possam nos transmitir estas vibrações de amor, de paz, de cura, que possamos entrar nestas vibrações, nessa frequência tão doce, em que vamos asserenando mente e coração, fortalecendo a vontade de superarmos as nossas dificuldades, as nossas mágoas e ressentimentos, aflorando a esperança, a segurança de darmos passos firmes na senda da bondade. E é com a oração que nos ensinastes que nesse instante estaremos todos nós recebendo com muito amor a transfusão do passe, a magnetização das águas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre Jesus. Nos envolva nesse manto de proteção. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. E que possamos todos nós termos uma semana abençoada em Ti, Senhor. Assim seja.